E esse é o podcast Aquarela de Amor. Hoje nós estamos com duas convidadas mais que especiais. A Tati, que é idealizadora da Clínica Aquarela, e a Vivian, que é gestora da Clínica Aquarela, né? Chefe de psicologia da clínica e de toda a clínica. É isso, Vivian? É isso mesmo. É isso mesmo, né? E hoje o nosso papo é muito importante porque as duas elas têm esse olhar, né, de acolhimento para as questões que envolvem a maternidade atípica e fazem parte como coautoras do livro Aquarela de Amor. Ambas têm uma visão extremamente humana de acolhimento e um olhar que vai além do paciente, vai além das crianças. Esse olhar, ele vai para as famílias, o que eu acho extremamente importante e é um diferencial. Mas é um diferencial que vocês carregam na identidade de vocês, na alma de vocês, né? Então, acho que é isso que faz com que o Instituto Aquarela seja um sucesso tão grandioso como ele é. E eu gostaria de começar agora perguntando para você, Tati. Você sempre, né, trouxe consigo que a educação mudaria a tua vida, abriria portas e de fato te levaria onde você gostaria de chegar. Porém, a vida, ela te trouxe alguns desafios. Você passou por um abuso com 14 anos de idade, teve também a depressão. E o que você fez para manter essa chama viva, para não apagar essa esperança que te trouxe até aqui, uma mulher forte, humana, amável? Como foi para você? Para mim foi um grande desafio. Eu passei a semana refletindo sobre responder essa pergunta ou não. É uma parte da minha vida que me trouxe muita dor, mas que por Deus eu consegui transformar essa dor em um propósito. Então, assim, responder essa pergunta eu preciso contextualizar. Então, eu moro em Cuiabá, mas eu sou do Acre. Eu sou de uma região da fronteira do Acre. E o Acre, ele se apresenta como um dos estados que tem mais violência contra mulheres e abuso infantil. E eu sei que tem muitas mulheres que vivenciaram isso e que também não foi para estatística, né? Porque a gente não fala sobre isso. É muito difícil falar sobre isso. Ou é aceitável naquela sociedade, né? Sociedade onde as mulheres são muito vulneráveis, porque às vezes não tem ali a autoridade, né, para tomar a posição da sua vida. E eu sei que a dor é legítima, né? Nada do que passou dói menos hoje do que doeu naquela época. Mas a gente vive apesar da dor. A gente segue apesar da dor. E a educação, ela entrou na minha vida como uma válvula de escape, porque eu sou de uma família muito humilde. A minha mãe não teve acesso à educação, a minha avó não teve acesso à educação, as minhas tias não tiveram acesso, e eu sou a primeira neta da minha avó a se formar em uma faculdade, porque faculdade é coisa de rico na nossa cidade, né? É para filho de rico, não é para filho de pobre. E eu cresci com aquilo, acho que a educação vai mudar a minha vida. E hoje eu vejo que, de fato, eu estava certa. Eu não aceitei a realidade que a vida me trouxe e eu decidi seguir em frente. E o que me levou a seguir em frente foi Deus em primeiro lugar e querer algo diferente. Eu olhava para minha mãe, eu olhava para minha avó e para as minhas tias, apesar de admirá-las muito, porque eu sei que elas fizeram o melhor que elas tinham com o que elas tinham. Mas eu queria algo diferente. Eu não queria que o homem decidisse por mim, que ele tomasse a frente da minha vida. Eu queria eu tomar as minhas próprias decisões. Querer estar num relacionamento porque eu quero, porque eu amo meu marido e eu quero ser cuidada. Não porque eu não consigo me manter sozinha. E foi isso que me fez seguir em frente. E se alguém estiver passando por esse momento, eu gostaria de dizer que é possível seguir em frente. É possível olhar para frente e ver um futuro diferente da realidade que a gente encontra. Pode não ser naquele lugar onde você nasceu, pode ser em outro lugar, mas é possível. E quanta força, Tati, em você poder compartilhar isso com milhares de mulheres, porque é um silêncio que ecoa. Muitas, como você disse, não entram para a estatística e muitas carregam essa dor a vida inteira, sem nunca ter coragem de contar para alguém. Isso gera traumas, isso gera dores profundas, cicatrizes numa alma que quantas mulheres elas não conseguem desabrochar. Então, quando você traz a sua história, quando você conta a sua história, mesmo com a dor
trouxe essa resiliência e modificou a tua história, elas olham e se conseguem entender que elas também, em Deus, elas podem, com a força, caminhar para a vida. E assim, a vida ela é de conexões de propósito, né? E você encontra aí essa parceira de trabalho maravilhosa que vem contribuir com o projeto da Clínica Aquarela e, claro, no projeto Aquarela de Amor, que é o nosso livro. Vivian, a sua história é muito interessante porque você traz para a gente, né, para as leitoras, esclarecimento de muitas questões, mas ela se torna ainda mais interessante porque você passa por um processo e aí você consegue trazer no livro essa história da sua própria experiência com a maternidade. Você que é uma profissional que acolhe as mães, como a Marcela falou aqui na apresentação, né, tem essa disponibilidade para olhar para a família, para o autismo, para além da criança e do diagnóstico. Como que essa sua experiência com a maternidade contribuiu para essa escrita acolhedora também, né, trazendo essas informações? De que forma que a sua experiência contribui no seu processo de escrita do livro? É uma alegria poder fazer parte desse projeto maravilhoso, né? Quando eu recebi esse convite, eu vi que é um espaço para mim falar um pouco sobre a minha trajetória profissional e a minha história de vida pessoal também. É um espaço onde eu posso abrir o meu testemunho de vida pessoal. Então, assim, eu vim de uma família muito simples, uma família populosa. Tenho 6 irmãos, sou de uma gestação gemelar, então tenho uma irmã gêmeas. Tenho uma irmã mais caçula. Parte da minha família passou por processo de depressão, né? Então, desde a minha infância, eu tenho essa missão de cuidar, de ouvir, né? E eu acho que foi ali que eu aprendi tudo e me tornei quem eu sou hoje. Essa pessoa que sabe acolher, que sabe ouvir, que sabe orientar, né? No meio da minha trajetória, né? Eu me casei muito bem casada. Hoje eu tenho esse sonho de ser mãe, né? Ainda não sou. Passei por um processo de perca gestacional há um tempo. E no meio disso, eu precisei encontrar força para lidar, para acolher. Ter que acolher naquele momento que eu precisava ser acolhida, né? Então, quando eu tenho essa perca gestacional, quando eu recebo o diagnóstico de endometriose, de adenomiose, eu me coloco num lugar de vulnerabilidade. Mas mesmo estando nesse local de vulnerabilidade, eu aprendo que acolher pode curar muita coisa. Então, mesmo eu precisando ser acolhida, eu estando acolhendo famílias, estando acolhendo mães, crianças, eu me curei no meio desse processo. Então, acho que foi preciso eu passar. Eu continuo tendo fé de que o meu milagre vai acontecer e encontrando forças em Deus. Tati, agora minha pergunta é para você. Quando nós somos crianças, nós vamos crescendo ali no nosso ambiente escolar, vem aqueles sonhos. Eu quero ser médica, eu quero ser veterinária, eu quero ser arquiteta. E você, né, como uma dessas meninas, o seu sonho era ser médica. Porém, a vida te levou para a terapia ocupacional. E na faculdade você aprendeu tudo sobre terapia ocupacional. Mas eu gostaria de saber como foi o momento onde você se deparou que o seu propósito era maior, que não era apenas com a criança, mas era acolher toda a família. Como foi esse momento para você? Ali a Tati profissional, super competente, que olhou para a criança, conseguiu o desenvolvimento da criança e falou, não, peraí, meu propósito é fazer algo a mais. Como foi esse momento para você? Eu acho que esse momento ele chegou na pandemia. Acho que a pandemia ela veio para fazer muitas pessoas refletir, né, sobre o momento que você está na sua vida. E quando eu me mudei para Cuiabá, eu vim para um concurso público, então eu era funcionária pública. E na pandemia eu decidi não seguir, né? Eu decidi abandonar o cargo e seguir na carreira de clínica.
E quando eu comecei o consultório, comecei a atender as crianças, eu só atendia terapia ocupacional. Então era eu, comigo mesma, minha irmã e meu marido, me ajudando. E quando veio, né, começou a chegar muita demanda, eu atendia o dia inteiro, eu vi a necessidade, né, das famílias terem um lugar onde elas pudessem ir e fazer todo o atendimento naquele local, porque como eu trabalho com disfunção sensorial, eu tinha que estar remediando o tempo todo. A criança passava ali 30 minutos comigo, ela já ia lá pro outro lado da cidade, para outra clínica, porque a outra especialidade só tinha lá. E aí eu via o desespero das mães, assim, olha, eu não aguento, ou então elas me ligavam no meio do trânsito, olha, a criança desregulou no carro, e agora o que eu faço? E aí surgiu esse desejo de ter um espaço onde pudesse acolher as famílias de maneira integral, né? Não só de maneira isolada, porque as crianças eram bem atendidas nos lugares onde elas estavam, né? Eu não estou dizendo que não era, mas não era integrado, né? A equipe não era uma equipe interdisciplinar. Porque muito se fala em equipe multidisciplinar, que são vários profissionais. Mas o tratamento interdisciplinar, que é o que a gente oferece no Instituto Aquarela, ele é uma troca constante, diária, entre profissionais que atendem aquela criança. E esse é o diferencial, eu queria algo a mais. E quando isso começou a funcionar, eu pensei, gente, nós precisamos, né, estabelecer ali um olhar humanizado para as famílias, né? Vamos olhar além, né? Quem é por trás dessa criança, o pai, a mãe, vamos trabalhar. E o meu desejo surgiu a partir dessa necessidade de construir um espaço onde pudesse atender essa criança num olhar humanizado, mais técnico num todo, né? E isso faz muita diferença na vida da criança. E você atribui, Tati, também essa questão dos pais estarem lá, porque, um exemplo, com o tratamento interdisciplinar, muitas vezes a criança ela passa ali 2, 3, 4 horas na clínica. Sim. E às vezes a mãe, a avó, o tio, o pai está ali acompanhando essa criança. Você acredita que essa proximidade com os pais, com o tutor da criança, o cuidador da criança, também fez com que você sentisse ainda mais desejo no coração dessa forma humanizada e acolhedora que a Clínica Aquarela tem? Você se deparou mais com essa realidade de quem está por trás da criança? Sim, eu acho que o fato também da mãe estar lá, hoje a gente teve o prazer de receber a Maiara, que é uma mãe que me acompanha há muito tempo, então eu olhava para ela assim, naquele desespero, né, de um diagnóstico de uma síndrome rara e pensava o que fazer, né, se eu tivesse talvez uma equipe interdisciplinar, essa mãe teria tempo de tomar um café, essa mãe teria tempo de ir ali na academia, que é na esquina da nossa clínica, né? Ali é um lugar bem propício para quem quer se cuidar. E me fazia olhar também para a família dessa maneira. Um tempo em que a criança poderia ficar na clínica, né, com muita cautela, né? Nós temos câmeras em todas as salas, então a gente tem esse compromisso com a família de passar o que de fato está acontecendo nas terapias, mas elas pudessem se olhar. Elas pudessem ter um tempo para elas, né, que nós temos, grande maioria das famílias que nós atendemos são mães solos, né, a gente tem algumas mães, né, onde o pai é muito presente, mas a maioria são mães solos, então o peso é o dobro, né, e ter esse olhar para essa família, que ela pode deixar as crianças tranquilas, faz total diferença na vida delas, porque elas começam a se olhar, e a gente viu hoje a Maiara pleníssima, maravilhosa aqui, uma nova mulher. É um fardo que elas não precisam carregar sozinhas, né? Que pode ser compartilhada. A gente sente isso, né? Que é uma rede de apoio, né? Que a gente não está sozinha. E nesse sentido, Vivian, quando você escolheu a sua profissão, né? Lá na escolha, você tinha noção, né? Quais eram suas expectativas para a psicologia e qual é a realidade que você vive hoje dentro da sua profissão? Eu sempre gostei muito de saúde mental. Minha família tem algumas pessoas com questões de saúde mental, então eu já tinha um olharzinho assim para esta área. E no meio de toda a trajetória eu escolhi a psicologia. E aí eu fui estudando sobre técnicas, né, sobre ciência. E aí eu vi que a psicologia não é só técnica, é estar presente, é acolher, é esse cuidado, né? Então, isso
A gente não aprende só na faculdade, só na graduação, a gente aprende no dia a dia. Isso eu tenho aprendido desde que eu me formei, né? E agora atuando nessa área com crianças atípicas, né? Crianças neurodivergentes. A gente acaba entendendo ainda mais o quanto esse estar presente, o quanto acolher é fundamental e pode transformar vida, transformar histórias, né? Então foi um processo de transformação, assim. Eu entrei na psicologia pensando de uma maneira e eu fui transformada por ela. Tati, nós já conversamos e você disse que o Instituto Aquarela, ele nasceu de uma inquietação sua. Porque você estava ali, saiu, primeiro você veio um movimento, sai de um trabalho público, monta o seu CNPJ. Como você disse, era você, o marido, sua irmã, você com você mesma, né? Eu falo que é equipe, né? Equipe, eu sou recepcionista, eu sou... E nesse momento você olhou para essas famílias e uma inquietação tomou conta do seu coração. Foi quando você decidiu abrir então o Instituto Aquarela, onde nós temos ali tratamentos interdisciplinares, multidisciplinares. Porém, Tati, nesse meio tempo veio Matias. Então ali também nasceu a Tati mãe. Como que foi, Tati? Né? No meio desse turbilhão, dessa expansão muito grandiosa, dessa equipe, como que foi ser ali a Tati gestora e a Tati mãe nascendo, de tudo junto? Uma loucura. Uma loucura sem fim, né? Eu acho que quando eu montei o instituto, né, quando eu decidi empreender, eu estava no início do meu relacionamento, né, a gente era noivo, nós chegamos a casar porque daí veio um filho, aí veio o CNPJ, um monte de coisa, a gente casou ano passado, pra ter ideia. Então, quando eu decidi montar a clínica, logo em seguida eu descobri a gravidez, eu fiquei muito insegura. Por que que eu saí do concurso, meu Deus? E agora? Como que eu vou fazer? Porque um concurso público, ele é segurança pro resto da vida, né? A pessoa, no máximo, ela te tira do local onde você trabalha, mas de lá ela não vai te tirar. E aí veio essa insegurança, né? Essa reflexão sobre a decisão que eu tinha tomado com profunda certeza de que era isso que eu queria. Eu fiquei refletindo, mas Deus abriu portas, né? E caminhos e me fez ver que era a decisão correta para minha vida. E através disso, né? A gente pôde chegar em outras famílias. Então, o Jalisson, meu esposo, sempre me apoiou muito nesse primeiro processo, né? De você consegue, é possível, né? Porque a gente tem uma incerteza no início. E aí, logo em seguida, veio a Vívia, né? E com a Vívia veio outros. E a Vívia, ela veio na minha vida não apenas como uma parceira de trabalho, né? Ela veio como uma amiga, porque a mulher grávida, ela precisa ter alguém que olhe para ela. Isso é um desafio muito grande, né? E no dia a dia, nós lidamos com muitos problemas, né? As pessoas que nos procuram são famílias que têm problemas. Se elas não tivessem problemas, elas não nos procuravam. Então, nós já lidamos com muitas situações. E ainda tem as nossas, né? Em que momento a gente olha para isso? E a Vívia veio ali naquele meu dia a dia corrido, naquela loucura até hoje, né? Trazendo essa paz, essa serenidade, que é o que ela traz na vida das pessoas e ela traz na minha. Então, acho que foi um diferencial ela chegar até nós, não apenas como parceira de negócio, mas como amiga, de olhar para mim, entender tudo que eu estava vivendo naquele momento. E o Senhor me sustentou. E foi um grande desafio, mas nós vencemos esse primeiro momento. Eu trabalhei até o último momento da gestação. Eu trabalhei no puerpério. O Matias cresceu dentro da clínica desde o primeiro mês. E tá tudo bem, porque cada um trabalha com a realidade que tem. Eu já ouvi muitos julgamentos, você deveria estar em casa, você tá fazendo isso. Não, eu quero estar aqui. Eu estou bem estando aqui. Meu filho nunca faltou nada. Inclusive, ele faz acompanhamento desde muito cedo também, né? Porque é importante, porque a gente não trabalha com diagnóstico, a gente trabalha com atraso. E se há um atraso, a gente trabalha. E fez muita diferença na minha vida. Ser mãe abriu o meu olhar ainda mais. Olha, o que eu quero
para o meu filho é o que eu quero para o filho das pessoas que trazem até aqui. E eu sou muito rígida com isso, até hoje. Eu falo, olha, quando eu olho qualquer situação, eu olho, é o meu filho, poderia ser o meu filho, tá? Então, o mesmo tratamento que eu quero pro meu filho, eu quero pro filho de todo mundo que está aqui. Eu sou muito clara com isso, a Vivian me conhece, já me acompanha, e mesmo sem eu estar, o posicionamento dela é o mesmo, a gente compartilha da mesma ideia, e é por isso que tem dado certo. Aproveitando a sua fala, né, e trazendo a questão da Vivian aqui, do comprometimento, dessa parceria de vocês, eu me lembrei de um momento que vocês, eu como mãe, né, lá na clínica, vocês me chamaram para dar uma notícia que tinha uma profissional que iria sair. E o Theo era muito apegado, né, meu filho era muito apegado com essa profissional. E eu lembro, assim, da cautela de vocês em trazer essa informação. E eu me lembro também da minha segurança em falar para vocês assim, eu confio no trabalho de vocês, no direcionamento que vocês dão. E para mim, né, eu sei que ele vai sentir e tudo mais, vai ser uma adaptação, mas eu confio no trabalho de vocês. A orientação que vocês trouxerem para um outro profissional, eu vou me sentir segura. E aí, diante desse contexto, Vivian, eu queria que você falasse um pouco, sabe, desse seu lugar de sustentar, né? Você sustenta no seu lugar, na sua profissão ali, no seu cargo, essa amizade, né? Essa parceria profissional, esse lugar que chega até a gente como mãe. Como que é para você ocupar esse lugar? Eu acho prazeroso. Eu amo, sempre falo pra Tati, pra todo mundo que me pergunta, eu amo o que eu faço. E o que eu sempre passo pra minha equipe. Técnica é muito importante, mas a humanidade é fundamental. Então, olhar para aquela criança, olhar para aquela família, olhar para não só para aquele comportamento em si, mas é que tem sentimentos, tem emoções por trás de tudo isso, né? Então, não é usar só técnica, porque a técnica a gente pode estudar, a gente acaba aplicando, mas a humanidade pra gente é indispensável em qualquer situação. Então, usar isso em todos os contextos, até inclusive na gestão, né, com os terapeutas, que eu falo pra Tati. Então, lidar com essa criança, lidar com o comportamento da criança, com as questões familiares que acabam chegando até a gente, questões familiares dos terapeutas, né? Então, é uma demanda que demanda muita cautela e muita humanidade. E é um famoso equilibrista. A gente precisa equilibrar ali as questões dos terapeutas, as questões das famílias, as nossas questões, né? Por isso que eu falo que o que diferencia uma clínica para além da técnica e de tudo é uma gestão. Sim. Você precisa estar presente. Não tem como eu dizer, eu tenho um negócio, né? E eu faço muito curso sobre empreendedorismo. Falar, você tem que criar e tudo mais, mas a gente tem que olhar para o operacional. A gente tem que estar presente. E eu e Vívia, por mais que nós não atendemos, a gente conhece todos os casos. A gente está presente, a gente entra nas salas, a gente atende. E mesmo que hoje não seja a nossa função, porque a gente precisa olhar todo o contexto, mas é algo que a gente ama. E é isso que faz diferença, né? E equilibrar tudo isso não é tão simples como parece. É um desafio. Eu imagino que deve ser um desafio muito grande, Precisa né? fazer adaptações, improvisos. Então, a gente está presente a todo momento, né, Tati? Então, a gente não é uma pessoa de ficar dando close, né? Então, a gente está presente mesmo. Conhecemos todos os casos que está na aquarela. Então, a gente precisa, algumas vezes, fazer adaptações, assim, até físicas, né? Que a gente acaba acompanhando. Escuta uma criança chorar. Por que tá chorando? O que tá acontecendo, né? Tem até uma criança que, esses tempos, tinha muito autolesivo, né? E se machucava muito nas sessões. E aí, eu olhei pra Tati, o que a gente pode fazer para essa criança, né? Que tá se machucando demais. Aqui não é um lugar para se machucar, né? É um lugar de cuidado. Eu quero que ele esteja bem aqui, né? Então, aí a gente pensou, fez uma sala toda estofada, né? Não sei se é esse o nome que a gente utiliza, né? Então, de fora a fora, para um dia que ele estiver ruim, não estiver bem, estiver em crise, né? Que ele batia muito a cabecinha na parede, no chão, né? A gente colocou, então, um tatame no chão e nas paredes para que ele se sinta bem, que ele não se machuque, né? Então, eu até falo para as meninas
Só cuide dele, fica ali do ladinho dele para deixar ele se acalmar, né, se sentir bem. Se precisar, ficar 1 hora ali com ele, fique, não tem problema algum. Então é esse cuidado de olhar para a criança, olhar para a família, porque a mãe também chegava com essa criança assim, Vivi, eu não sei o que fazer. Não sei, porque ele também se machuca em casa, ele também tem crises em casa, eu não sei, chegava todo machucadinho, né? E aí é um desafio, né? Até para a sociedade entender, né? Porque eu entendo que não tem nenhum nível que é fácil. Não tem. Sim. Nível 1 não é fácil, Não. mas nível 3 não é fácil mesmo. E esse caso, por exemplo, né? O pai faleceu nesse processo, eles já estavam com a gente. A irmã está indo embora de casa e só temos a mãe. E não é uma família assim, né? É uma família que tem poucas condições e a gente tenta fazer o que é possível, né? Mas é um desafio, começou a intervenção muito tarde e a comunidade em geral, acho que as pessoas têm que se sensibilizar muito mais, né? A mãe vive vários desafios no ônibus, fora, as pessoas não entendem o que está acontecendo. Inclusive eu já vivi vários desafios e eu compro mesmo uma briga fora da clínica com vizinhos, né, das 2 unidades que nós temos, reclamar do barulho que a criança está fazendo. Veja só, nós temos crianças que gritam porque estão eufóricas, porque estão felizes, tem criança que grita porque está desregulada, e os vizinhos às vezes, vou chamar a polícia para você, chame, estamos aqui, né? Graças a Deus nós temos câmeras em todas as salas, isso é muito bom, mas a sociedade em si não está preparada para conviver e entender essa mãe e essa família que vive aí com suporte 3, que não é fácil, né? E eu vejo E é assim, um Tati, desafio. que vocês conseguem fazer muito bem isso, assim, para além dos muros da clínica, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, que é o projeto do livro traz, a possibilidade de trazer consciência também, né? Sim. Porque o fato de você ter esse posicionamento em relação a defender quem está ali, aqueles que vocês estão cuidando, né? Trabalhando e oferecendo mais qualidade de vida, vai além do muro. Né? Não é só o fato de você defender ali no vizinho, mas o fato de você oportunizar a essas mulheres trazerem as suas histórias e fazer algumas ações que contribuem, né, para que isso saia ali dos muros da clínica, digamos assim. Sim. Estamos aqui com um quadro muito incrível que é No Tempo da Mãe Atípica, que vocês conhecem muito bem. A pressa é a rapidez, é um bate e volta. Então a gente vai fazer uma pergunta e vocês tragam respostas rápidas. Senhor. Tati, começamos por você. Um valor que define o Instituto Aquarela. Acolhimento. Vivian, o que o silêncio te ensinou sobre a dor do outro? O silêncio me ensinou que muitas palavras não conseguem explicar a dor. Então, às vezes é preciso silenciar, às vezes é preciso só estar perto de alguém que precisa ser acolhido. Só estar ali do lado. Presença, né? Presença. Tati, o que a maternidade do Matias e do Matheus mudou na postura da terapeuta Tati? Tudo. Acho que ampliou a minha visão sobre o que é maternar. Eu já tinha uma visão, mas ampliou completamente, assim, mudou toda a minha rota, minha trajetória e me fez olhar ainda mais para as mães que a gente atende. Vivian, uma frase que te sustenta nos dias difíceis. Tem uma frase de Santa Teresa d'Ávila que diz o seguinte: que é justo o que muito custe, o que muito vale. Essa frase eu carrego para minha vida tanto pessoal quanto profissional. Então eu vejo essa correria das mães, né? É muito difícil essa rotina de leva para terapia, leva para escola, mas a gente sabe o que espera, né? Então é muito desafiador, é desgastante, né? Essa espera, essa ansiedade, essa insegurança, mas vai valer muito a pena. Isso leva para o meu testemunho também pessoal, né? Então, eu não sei o que pode acontecer, se um dia eu vou me tornar mãe, se eu serei uma boa mãe. Então, eu sei que custa muito, mas vai valer muito a pena toda essa trajetória. E agora para as duas. Em uma palavra, propósito é? Propósito, eu acho que é algo que te motiva
que muda em você, mas que também faz mudar a mudança acontecer na vida do outro. Eu acho que acolher e transbordar aquilo que você tem, né? Às vezes a gente fala, eu não tenho o que oferecer, quando você não tem questão financeira para oferecer. Às vezes o que você tem que oferecer é o seu tempo, o seu trabalho, né? O que Deus te ensinou, o quanto você tem oferecido o que Deus te ensinou, né? Isso é um propósito para mim. Propósito para mim é acreditar também, é ter fé, é usar o que Deus te enviou a fazer, usar a sua vocação. Acho que é isso. A gente tem agora uma parte assim que é fundamental, né, para vocês que lidam com o cuidado do outro o tempo todo, que é sobre vocês, que é esse olhar sobre a Tati, sobre a Vivian, né, para além do diploma, para além da função profissional. Então a gente tem aqui algumas perguntas que vão trazer um pouco à tona essas questões bem pessoais. Tati, você é gestora, você é mãe, você é amiga, você é esposa. Como que é? Como que você se recarrega? Quem é a Tati que precisa de cuidado? Como que você consegue se recarregar? O que recarrega suas energias para que você continue sendo fonte de inspiração e acolhimento para tantas mulheres, para tantas famílias? Quem cuida de quem cuida, Tati? Primeiro, sem sombra de dúvidas, é Deus. Deus nos recarrega todos os dias para a gente levantar e continuar. Mas a minha família é a minha base, né? O meu marido, ele me impulsiona, ele, apesar dos desafios, né? Porque o casamento, ele é um grande desafio, mas é alguém que olha pra mim, né? E vê essa pessoa que eu sou, mas reconhece que eu também preciso de cuidado. E eu amo ter uma família. Os meus filhos, eu não tenho não tem palavras que descreva o que eu sinto, né? Às vezes eu saio da clínica com milhões de problemas na cabeça, e eu chego em casa e olho para os meus filhos e vejo gratidão, né, de ter a minha família. E eu sou uma pessoa de poucos amigos. E eu gosto de ser essa pessoa de poucos amigos, porque eu realmente me recarrego dentro da minha casa. Então, minha mãe passa o dia na minha casa, minha irmã sempre está na minha casa, os meus filhos estão na minha casa e o meu marido está na minha casa. Então, no máximo, o final de semana, a Vivi e o marido dela vai pra fazenda com a gente e tá tudo certo. Eu sou feliz dessa maneira, eu amo a minha casa. Gente, vocês não têm noção o quanto eu amo a minha casa. Eu amo estar na minha casa com todo mundo, tranco as portas. Às vezes eu falo, quando eu passo um final de semana na cidade, porque sempre a gente tá na fazenda, eu falo, vamos fingir que estamos na fazenda. Ninguém vai vir aqui. Vamos ficar só a gente. E realmente é onde eu me recarrego. A minha família traz essa paz, né? Apesar dos desafios que a gente vive aí, né? Casamento, maternidade, mas é o que me recarrega e me dá força para seguir em frente e ser quem eu sou. Sem sombra de dúvidas, eu não seria quem eu sou se eu não tivesse meus filhos e o meu marido do meu lado. Agora você, Vivian. Você tem uma sensibilidade ímpar para enxergar a mulher por trás da mãe. Me emociono, porque eu me sinto muito vista por você. Mas e a Vivian por trás da psicóloga? Como que você lida com as suas próprias expectativas, com as suas próprias questões, os seus desejos e o seu cuidado? Cheio de insegurança, medos. A gente acaba que tem que usar uma capa ali e vamos em frente. Tá com medo? Não pode parar. Então eu sou uma pessoa que tenho muito medo, que tenho muita insegurança, mas eu tenho um propósito. Deus me colocou nesse mundo para acolher famílias, acolher pessoas, enfim. Preciso ser forte. É isso. Tati, eu vou te entregar um espelho agora. Eu gostaria que você olhasse para a mulher que transformou todas as dificuldades possíveis e inimagináveis em um instituto de referência humano de acolhimento. O que você diria para Tati, de 14 anos, que passou por aquele episódio tão fatídico que achou que realmente a vida tinha acabado ali? Ai, eu acho que eu não estava preparada para esse momento. Eu diria, sua dor é válida, mas não desista. Porque
lá na frente o Senhor vai te honrar. E vai te honrar não com coisas que você tanto sonhou, mas para fazer o propósito dele aqui na Terra. Porque foi por isso que ele te deixou viva nesse episódio que você passou. É isso. Eu acho que eu permaneci aqui para viver o propósito de Deus na minha vida. Não é sobre mim. Eu recebo a colheita do propósito, mas o propósito é sobre o que o Senhor entregou. E eu vejo isso claramente, assim, em todas as pessoas e famílias que passam por nós. Ninguém chega na Aquarela por acaso. E ninguém sai por acaso também, né? Quando a gente realmente faz a diferença na vida de uma pessoa. O nosso maior propósito hoje na Aquarela é alta. A gente olha e fala, se você olhar para a parte financeira, você fala, você é louca. Mas o nosso propósito é alta. Eu quero que as crianças tenham uma alta da minha clínica. Eu quero que as pessoas cheguem, fiquem e depois voem, vá embora, seguir sua vida. É isso que eu quero. E o seu propósito alcançou a minha família. O propósito de vocês alcançou a minha família. E eu também não tenho como não me emocionar, porque quando eu peguei o diagnóstico nas mãos, eu olhei para a cidade que eu estava morando e não desmerecendo o local, não é isso, mas eu sentia no meu coração que Deus tinha algo preparado para mim. E eu orei muito. Eu clamei muito a Jesus. Eu falei, Jesus, por favor, entregue uma clínica que tem os mesmos valores que os meus. Que eu sei que eu posso deixar os meus filhos tranquila. Que eu sei que eu posso colocar os meus filhos ali e o meu coração vai descansar. E ver o desenvolvimento dos meninos. E ver o amor que vocês têm por aquelas crianças. Cada uma delas. Me faz olhar e falar, Jesus, o Senhor ouviu a minha oração. Então, de fato, meninas, mulheres maravilhosas, vocês estão cumprindo o propósito de Deus e eu tenho certeza que a clínica de vocês e vocês são respostas de muitas mães que colocaram o joelho no chão, no momento de tanta angústia, no momento de tanto desespero, e o Senhor falou assim, calma filha, eu vou encaminhar você para um lugar que você não vai ser só assistida por terapias, mas você vai ser olhada, amada, e não só você, mas seus filhos e toda a tua família. Então, esse propósito é muito lindo. E eu sinto, assim, uma gratidão muito grande no meu coração de você ter dito sim pro seu propósito e estar aqui hoje. Tanto você quanto a Vivi, que tá longinho de mim, não consigo pegar sua mão. Porque tenho a certeza que o sim de vocês alcançou a minha família e as minhas orações. Muito obrigada. Amém. Engole o choro, Vivian. Pega o seu espelho, que chegou a sua vez. Emocionada. Isso, né? Só a confirmação de que a gente está no caminho certo, né? Olhe profundamente para essa mulher e nos diga o que você consegue enxergar para além desse espelho. Quem você vê aí? Eu vejo muita coragem, no meio muito medo, muitas incertezas, mas eu admiro muito a fé em acreditar no que ainda está por vir, mesmo em meio a tantas dores, mesmo em meio a traumas. Eu ainda acredito que tem um propósito e isso eu acabo admirando em mim. Estamos encerrando o nosso momento, né? A gente chegou na parte de deixar uma assinatura na aquarela, no nosso quadro, que começou ali todo em branco e traz a impressão, traz a assinatura de cada uma com a sua força, com a sua energia. Então a gente vai pegar aqui agora, né, o quadro para que vocês possam deixar a impressão de vocês. Chegamos aqui na nossa finalização, depois desse bate-papo tão gostoso, tão emocionante, né? Que trouxe aqui para nós tantas lembranças, né? Vivências de momentos, histórias, resiliência. E a minha pergunta agora é para você, Tati. Qual é o legado que você deseja deixar como mãe para os seus filhos, para o Matheus, para o Matias, através do Instituto Aquarela?
desafiador essa pergunta, mas eu acho que quando eu penso na empresa, né, como empresa, lógico que eu quero que os meninos sejam empresários, a gente espera, né, isso, mas não é só isso, né, eu espero que eles olhem para a empresa com um olhar de que é possível transformar a dor para além daquilo que a gente está sentindo, mas que as famílias também estão sentindo, e que é preciso ter um propósito na vida, né, se quando eles estiverem grande, eles olhar para a empresa e ver que a empresa não é só empresa, mas é um propósito de vida e que surgiu a partir de uma dor grande que eu tive, né? E que eu decidi não olhar para essa dor e sim para o propósito. Eu acho que eu vou estar feliz de ver meus filhos olhando para uma empresa e olhando que existe um propósito maior, né? Que o mundo que a gente quer transformar hoje é para eles, né? A gente pensa num mundo melhor para eles. Eu olho para o meu filho, o Matias, e ele lida muito bem com todas as crianças. Ele nasceu praticamente dentro do instituto e ele, assim, é de um olhar, ele brinca com todo mundo, ele cumprimenta as crianças, porque é normal as crianças típicas não saberem como brincar com as crianças atípicas, principalmente quando a gente está falando de síndrome, de crianças cadeirantes. Então, é normal isso acontecer, gente. Mas o Matias, ele já nasceu nesse mundo. E eu e Vívia tivemos a oportunidade, agora me lembrei, de irmos, acho que em 2024, numa clínica que nós super adoramos, que é uma clínica no Rio Grande do Sul. O nome da clínica é Neuroeducando. É uma clínica referência que nós queremos trazer para Cuiabá, inclusive. Tem muitas tecnologias. E o rapaz, o dono, eu esqueci o nome dele agora, mas ele é uma pessoa maravilhosa. Ele tem uma vida que ele cresceu como o Matias. A mãe dele trabalhava nesse propósito. E os amigos dele, todos eram crianças atípicas. Então, ele é muito focado em tecnologia. Ele estudou muito sobre tudo isso, porque ele queria ajudar os amigos deles. Então, toda dificuldade que os amigos deles apresentavam, ele buscava uma solução. E aí, ele estudou fora do Brasil. Eu ainda não vi no Brasil uma clínica com tanta tecnologia e com tanto acolhimento, sabe? É um diferencial. E eu vejo o meu filho nele, assim. Eu espero que o Matias e o Matheus tenham um olhar para a clínica de transformar vidas mesmo. Ele realmente é apaixonado por essa causa desde que ele era pequeno. Olha que maravilha. Que lindo, né? Legado. Né? Um legado. Legal. E Vivian, diante da sua experiência pessoal e profissional, o que hoje você não abre mão, é inegociável para a profissional Vivian? Eu acho que eu trouxe aqui diversas vezes, e eu preciso confirmar isso, que é a humanidade. Não dá. E volta na minha questão de fé, né? Que eu sou uma pessoa cristã. Então, quando eu lembro disso, eu lembro que todo ser humano deve ser amado, deve ser respeitado. Então, eu não abro mão da humanidade. Gente, foi um prazer ter vocês aqui, né? Entrevistar vocês, nos colocar nesse lugar, né, Marcela? Que nós somos mães atendidas pelo carinho, pela atenção, pela amorosidade, pela humanidade de vocês. E a gente aqui nesse papel de mediar, de instigar vocês a falar desse propósito com tanta naturalidade e verdade, porque é o que a gente sente no nosso dia a dia. Então é uma honra fazer parte do projeto Aquarela de Amor, que nasceu, né, do nosso coração, e a gente foi se dando as mãos nesse projeto. Eu acho que nós 4 aqui fazemos parte disso de uma forma muito especial, uma conexão assim de alma mesmo. E conte com a gente para estar aqui fazendo aquilo que a gente nunca fez e sem medo e, né, dando a nossa cara, porque a gente acredita muito nesse propósito e a gente sente parte dele. Sim. Muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer, eu acho que é novo para todo mundo, a gente chegou aqui um pouco assustada, meu Deus, um podcast, como assim? Mas é uma conversa, né? E eu fico muito feliz em olhar e ver que não, a gente não criou um cenário, não foi algo planejado, tipo, ai, vamos falar isso, aquilo. Não é algo do nosso dia a dia. É. Nós teríamos essa mesma conversa sem as câmeras, né?
E porque eu conheço vocês, porque eu conheço a Vívia, e eu sei que de fato tudo que a gente trouxe é a nossa realidade, é o que a gente conversa. E a conversa ela fica leve, ela fica gostosa. E o projeto é isso. A Aquarela é um livro cheio de histórias profundas, mas que com certeza vai ser um livro cheio de transformação, que vai trazer leveza para muitas famílias, muitas mesmo. Eu estou muito feliz de estar nesse projeto. Eu costumo dizer que quando o livro chegar na porta de cada mãe que pegar o livro em mãos, ela vai se sentir representada e vai sentir o coração aquecido em cada linha, em cada palavra, em cada capítulo. E isso é muito importante. A representatividade e o amor vai alcançar os lares e talvez vai ser o respiro que ela vai ter de alívio, porque a maternidade ela já traz muita culpa, muitos medos, muitas sombras, muitas alegrias também. E quando ela consegue se deparar com a história dela, talvez o sentimento que ela teve, como eu tenho certeza que muitas mães aqui, quando ouviram a história uma das outras, falaram, nossa, mas eu também senti isso, nossa, eu também vivi isso. E aí você sai daquele lugar de, será que eu sou um extraterrestre? Será que eu sou... Se identifica, Se né? identifica. Isso é muito importante. Tem uma autora que eu tô conhecendo agora, que eu tô apaixonada por ela, que o nome dela é Conceição Evaristo. Ela é uma mulher preta que vai falar sobre as experiências de violência, de exclusão, de racismo. E aí ela tem uma expressão que é escrevivências. E a escrevivências, no olhar dessa autora, é justamente você trazer as suas experiências e dar um lugar, dar voz para elas. E eu vejo que a gente está fazendo isso, né? E o mais interessante ainda, que tem a ver com o nosso projeto, é que ela traz que a escrevivência ela vai para além do individual. Então eu tenho a minha experiência, eu tenho o meu olhar, eu tenho a minha realidade. Mas quando eu coloco isso, né, quando eu humanizo através das palavras, quando eu coloco isso num papel, quando eu disponibilizo isso para o mundo, eu também estou contribuindo com o coletivo. Então quando você fala, né, da representatividade, o lugar de fala da mãe atípica, que requer também um lugar de escuta da sociedade, é algo assim que a gente está contribuindo, né? E aprendendo e com coragem, como disse a Vivi muito bem, com medo também e de mãos dadas, né? Nos dando essa força e caminhando juntas. Então é assim que eu vejo e mais uma vez muito, muito obrigada. E falar, muitas vezes, nos cura e acaba curando outras pessoas, né? Então, se pelo menos uma leitora desse livro ler e se identificar, se for curada, se sentir acolhida, eu já vou estar bem feliz, já vou me sentir muito realizada. E para você que acompanha o podcast Aquarela de Amor, quero te convidar a continuar conosco. Muitas histórias ainda passarão aqui por esses microfones, muitas lágrimas, muitas risadas, e eu tenho certeza que você ou vai se identificar com alguma delas, ou vai aprender um pouquinho mais sobre esse universo tão vasto, tão diferente, mas que precisa ser olhado. Muito obrigada. Eu,